Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante na sua vida. Quero deixar para vocês uma meditação da palavra de Deus. Palavra essa que nos edifica, que nos transforma e que muda o nosso coração. Que essa palavra venha ser eficiente para que você possa ser moldado e mudado através da palavra do Santo Evangelho. Quero que você abra comigo na Epístola de Tiago, capítulo de número 1 e versículos do 2 ao 4. Tiago, de número 1, do 2 ao 4. Tiago foi o meu irmão de Jesus, aquele a quem foi filho da mesma mãe, porém não foi filho do mesmo pai. Vamos fazer leitura. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação para a vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Todos nós já passamos, ou ainda passaremos, por muitas tribulações, dificuldades, adversidades. E esse versículo nos fala sobre perseguições. Quem de nós nunca foi perseguido? Quem de nós não teve algum ente querido nosso que nos perseguiu, algum amigo que em algum momento da nossa vida deixou essa amizade de lado e começou a falar de você, a perseguir você? Tenho certeza que você já passou por algo parecido. Porém, não é isso que o texto está tratando diretamente. Esse texto nos mostra a perseguição e o momento do período da história em que a igreja estava sendo perseguida. E a perseguição aqui vai muito além do que você ser, através de um parente seu, apunhalado pelas costas, no modo figurado de falar. A perseguição aqui era que os cristãos estavam sendo mortos. Um grupo específico estava morrendo por amor à palavra de Deus e por amor ao Evangelho. Mas uma coisa interessantíssima na nossa vida é que, mesmo em período de perseguição, mesmo em período de provas, o texto nos mostra que para nós sermos verdadeiros cristãos, para nós sermos verdadeiros crentes no Senhor Jesus, é necessário que nós passemos por esses períodos. No versículo 2, que foi o versículo que nós iniciamos, diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quem de nós se alegra quando tem perseguições ao nosso respeito? Quem de nós, quando estamos perseguidos, nos sentimos felizes? Você já olhou para uma pessoa que falou pelas suas costas e achou isso bom? Você já olhou nos olhos de uma pessoa que te traiu, que te machucou, que te feriu, e você disse: eu estou feliz porque isso aconteceu. Eu estou orando por você. Muito bem, continue assim. Eu amo ser perseguido. Eu tenho certeza que isso não aconteceu com você. Assim como também não aconteceu comigo. Nem com a maioria da sociedade hoje. Mas esse deve ser o nosso comportamento quanto cristãos. Nos alegrar quando passamos por dificuldades. Há grupos hoje que pregam que o cristianismo é isento de dificuldades. Que nós, se formos verdadeiros crentes, se nós, como filho de Deus, passarmos por dificuldades, provações e lutas, não temos verdadeira intimidade com Deus. É isso que é pregado em muitas igrejas hoje que confessam a teologia da prosperidade. Que se você está passando por alguma dificuldade material, terrena, você não é um verdadeiro filho de Deus. Porque se Deus for seu pai, ele é obrigado, ele tem a obrigação de lhe dar aquilo que você pedir. E muitas vezes não é nem pedir, é ordenar. Agora imagine, um ser humano, um filho, ordenar a um pai que lhe dê algo. Com certeza,
Há muitos de vocês, alguns têm crianças em suas casas, alguns criam, seja um tio, seja uma tia, seja uma mãe, seja um pai. E eu duvidaria que se seu filho chegasse para você e dissesse: pai, me dê tal brinquedo agora. Qual de vocês daria esse brinquedo a essa criança? Eu creio que nenhum. Porque essa não é a forma correta de se falar com o pai. Essa não é a forma correta de se falar com o líder da casa ou a líder da casa. Mas quando um filho chega para seu pai, mesmo tendo dado trabalho, mesmo tendo feito 1000 travessuras durante o dia, e diz: papai, eu sei que eu não fui obediente hoje, eu sei que eu dei trabalho ao Senhor. Mas teria como o Senhor me dar aquele brinquedo? Faz muito tempo que eu estava pedindo, estava querendo. Pela sensibilidade do pai, ele pode olhar esse pedido e entregar ou não o brinquedo. Nosso posicionamento para com Deus não é diferente do posicionamento de uma criança com seu pai. Uma criança com seu pai deve ser, primeiramente, obediente. Deve ser alguém atento às ordenanças do seu pai. Deve ser alguém que teme ao seu pai. E o temor aqui não é ter medo. O temor aqui é você colocar confiança no seu pai e saber o que o seu pai vai ou não fazer diante das circunstâncias que você muitas vezes é colocado. Então, ao termos um contato com Deus verdadeiro, por ele ser o nosso pai, não significa que ele vai nos dar tudo. Pelo contrário, é por Deus nos amar que ele vai colocar provações e dificuldades na nossa vida. É porque Deus nos ama que nós vamos ser perseguidos pelos homens. É porque Deus nos ama que nós vamos ser humilhados, que nós vamos ser maltratados pelos homens. Mas esses maus tratos nunca serão deixados impunes aos olhos de Deus. Se nós somos maltratados hoje, não é para nós nos entristecermos, mas para nós ficarmos felizes. Em toda a história da Bíblia, você vai ver o povo de Deus sendo perseguido. E se você acha que é diferente de Abraão, se você acha que é diferente de Jacó, se você acha que é diferente de José, você está muito enganado. Todos eles foram e passaram por momentos de grande tribulação. Se você vê no decorrer da Bíblia, você vai ver algumas passagens que diz que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Mas não vamos tratar a respeito da doutrina da salvação. Vamos nos limitar apenas àquilo que o texto está se referindo sobre sofrimento e perseguição. Você vai ver que a forma de Deus tratar com Esaú é muito pouco relatada no decorrer das passagens bíblicas. Deus odiou, no sentido figurado. Deus rejeitou a Esaú. Mas você não vai ver na história de Esaú passando por dificuldades. Você não vai ver Esaú sendo perseguido pelos seus inimigos. Você não vai ver Esaú precisando de alguma coisa. Você não vê a história de Esaú sendo tratada com detalhes a respeito dos sofrimentos. Claro que ele teve alguns sofrimentos na sua vida. Mas comparados aos de Jacó, Jacó foi judiado por Deus. Judiado no sentido de que Deus, para moldar o caráter de Jacó, fez com que Jacó passasse por diversas tribulações e provas. E não é diferente conosco. Deus, para moldar o nosso caráter, Deus, para mudar a nossa vida e para adaptá-la conforme a palavra do seu santo evangelho e conforme a imagem do seu filho,
Ele nos põe diante das mais diversas situações de dor, de dificuldade e de prova, para que nós possamos ter o nosso caráter como a imagem do caráter do Filho de Deus. Você já parou para pensar que se você não tivesse passado por algumas situações de sua vida, situações de constrangimento, situações de tribulações, situações em que você foi humilhado, maltratado e rejeitado. Você já parou para pensar se você não tivesse passado por aquilo? Através daquelas situações, você foi levando para a sua vida experiência. E essas experiências fizeram com que você chegasse até onde você está. Se você é uma pessoa que trata bem as pessoas, se você é uma pessoa que tem um bom comportamento diante da sociedade, é justamente porque, diante de algumas situações, vocês foram levados, foram moldados. E não foram através de situações muitas vezes boas. Porque às vezes pessoas vivem uma vida regalada, vivem uma vida sem nenhuma preocupação. E essas pessoas, na maioria das vezes, são pessoas soberbas. São pessoas que se exaltam, que têm um ego do tamanho do planeta Terra. E você vê uma pessoa simples, sofredora, mas uma pessoa humilde. Uma pessoa que nunca murmura nem reclama de nenhuma situação da sua vida. E isso se dá não porque essa pessoa tem mais condição ou menos condição do que as outras, mas sim porque através do sofrimento, e o sofrimento muitas vezes imposto pelo nosso Deus, aquela pessoa teve o seu caráter mudado. E as perseguições não se limitam apenas ao povo cristão, mas perseguições são dadas em certos momentos a todas as pessoas, desde a cristã até o ateu. Todos passam por dificuldades e aflições na sua vida. E isso muitas vezes é simplesmente pela má administração das suas atitudes. Muitos de nós achamos que a vida que nós estamos vivendo nos possui, é nossa. Então, já que a vida é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu sou dono do meu nariz, eu tomo as minhas decisões, eu faço o que eu quero, porque a vida é minha. E isso não acontece na vida de um verdadeiro cristão. E eu vou lhe dizer por quê. Porque o cristão não se pertence. Se você é um verdadeiro servo de Deus, se você segue a Cristo, a sua vida não é sua. A sua vida é do seu Senhor. E quando você ora chamando Deus de Senhor, você está dizendo que Ele é o controlador, que Ele é o dominador sobre a sua vida. E isso é que é ser Senhor. Todo Senhor tem um servo. E servo é uma palavra usada para escravo. E se nós somos servos de Deus, e Deus é o nosso Senhor, como servos, temos obrigação, dever, de deixar, no sentido figurado, porque querendo ou não, todos nós somos escravos de alguém. Que Deus controle a nossa vida, terminando a frase de deixar, que Deus controle a nossa vida. Mas todo ser humano é servo de alguém. Muitos acham que são donos de si mesmos, mas se enganam. Porque se você... Me lembrei agora de uma frase que Lutero dizia, que ou o ser humano é como uma mula, ou ele é montado por Deus, ou é montado pelo diabo. Pode parecer um pouco forte, mas não deixa de ser uma verdade. Tem muitas pessoas que acham que ser montado pelo diabo significa que você é um satanista, que você tem um grande status no meio da feitiçaria ou algo do tipo. Não. Muitas das vezes, a nossa carnalidade faz com que nós nos aproximemos mais do diabo do que até mesmo faz com que nós nos aproximemos
das atitudes satânicas. Eu vou tentar explicar um pouco mais resumidamente para vocês. Muitas das vezes, nós achamos que o nosso maior inimigo é Satanás. Mas nós nos enganamos. Nosso maior inimigo, nosso maior adversário é a nossa carne. Satanás, ele é um ser mau, terrível, tenebroso, mas a nossa carne consegue ser ainda pior do que o próprio Satanás. E muitas vezes ele só aproveita de algumas situações da sua vida que a carne, que é a pecaminosidade do seu coração já presente nele, ele se aproveita desses momentos, Satanás, para fazer com que você seja pego em algumas situações da sua vida. E a maior prova disso é quando a Bíblia nos fala que nós devemos resistir o diabo. Mas quanto à nossa carne, Deus nos manda fugir. Eu tenho certeza que diante da nossa sociedade, se nós olharmos para a nossa situação, se Satanás olhasse para o comportamento da sociedade em que nós vivemos, talvez ele se admirasse e olhasse para aquele povo, pelo povo que está depravadíssimo, e olhasse para esse povo e dissesse: rapaz, olha aí que interessante, eu não tinha pensado nisso. Isso para mim é uma surpresa. Tá, gostei. Talvez fosse essa a situação em que Satanás se encontraria se ele olhasse para a sociedade nossa hoje. E isso para nós é motivo de tristeza. Mas vamos voltar ao primeiro amor. Voltar ao Deus que nos chamou para vivermos uma vida de intimidade com Ele. E para que nós possamos ter intimidade, comunhão com Deus, é necessário que nós também sejamos perseguidos. A perseguição para nós não é motivo para desistirmos. Você vê que na história da igreja, cristãos foram queimados vivos, cristãos foram torturados, cristãos foram colocados no Coliseu, foram devorados por leões e foram obrigados a batalhar com gladiadores. Na história da igreja, cristãos foram colocados como velas no meio das praças por imperadores. E você vê que em todo momento a perseguição está presente no meio do povo de Deus. E dizer que isso é o que vai nos afastar de Deus, dizer que perseguição é o que vai nos distanciar de Deus, é mentira. Se você parar para pensar, você busca mais a Deus quando você está sofrendo mais. Os salmos mais bonitos, os salmos que nos mexem mais com o nosso coração, foram escritos enquanto os salmistas estavam sofrendo, estavam passando por adversidades na sua vida. Então que você possa refletir sobre isso. Que a sua dificuldade muitas vezes não é colocada por Satanás. Que a sua perseguição não é feita pelo diabo em alguns momentos. Muitas vezes ela é colocada pelo próprio Deus. Você está sendo perseguido ou porque você tomou más decisões na sua vida, ou porque o próprio Deus está fazendo com que você sofra, para que você veja a soberania dele e para que você reconheça que ele é Deus sobre tudo e sobre todos. E se você for realmente um filho de Deus, até as suas perseguições serão usadas para que Deus seja exaltado na sua vida. Se você está sendo perseguido, se alegre. Se alegre, porque assim também fizeram com os profetas, assim também fizeram com os discípulos e assim também fizeram com a igreja de Deus, com o povo de Deus. Um povo escolhido não hoje, não ontem, mas desde a fundação do mundo. Que a alegria do Senhor seja a sua força. No versículo 3. Sabendo que a aprovação para a vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tribulação na vida de um eleito, na vida de um salvo, de um crente, de um servo de Deus, produz para ele perseverança.
Há duas decisões que você pode ter ao passar por perseguições. A primeira delas é: você pode enfraquecer e desistir. E a segunda, você pode olhar para essa perseguição como um degrau que você deve subir, enfrentar, porque você não está só. Se Deus está sobre a sua vida, você tem tudo. E perseguição nenhuma será capaz de acabar com algo que Deus fez e fará sobre a sua vida. Que Deus abençoe e que essa palavra venha servir para você como edificação, que você possa ficar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.